Agora eu vi quem é que está de camisa vermelha. Agora eu vi. Lúcia, liga a câmera, Lúcia, que nós queremos ver um pouquinho do rostinho de Natal. A Lúcia aqui de Floripa, né? Vindo, Temos duas Lúcia, ó. não, eu não falei nada ainda, Eita, não. Ai, quanta gente querida que eu já tô vendo aqui. Oi, Sônia, boa noite. Tá me ouvindo? quem está falando? É Ana Maria aqui de Natal. Estou com meu esposo. Tá me ouvindo? Ah, ô, Ana, agora eu estou ouvindo, mas eu estou vendo só a sua testa, meu amor. Aí, Ana de Que Natal, que prazer, saudade. Sônia. Bem-vinda à Associação de Natal, Associação de Arte e Terapia de Natal. Com Bem-vinda, arte. querida. Saudade de vocês. E a Lúcia me falou que hoje vinha uma galera de Natal para assistir, né? Pois é, Luzia, Márcia, é um grupo bom. Que delícia. Feliz em recebê-las aqui. E a gente Né? em participar. Com certeza vai ser uma live bem interessante. Olha, temos umas que vocês podem acessar lá no YouTube da Unipaz, ou no meu, que eu também estou colocando. As lives anteriores, maravilhosas, estão Ótimo, disponíveis, né? Para muito vocês bom. assistirem a qualquer hora. Né? E também disponibilizar para as aulas, que eu acho que tem um assunto bem interessante, Muito né? interessante, muito, Sônia. A gente fica muito Então, agradecida por essa oportunidade. eu que estou feliz em recebê-las aqui. Né? E o William já colocou lá no bate-papo, para quem está perguntando como entrar pelo YouTube, entra aí no chat e pega o endereço do YouTube, tanto para ver a live de hoje, se quiser passar para alguém, ou também para acessar depois, né? Depois, interessante. Localizar o gravado, tal, que eu acho que está muito legal. E o William ainda tem um capricho, né? Porque aqui a gente não vê o capricho do William abrindo as lives, né? Ele fez uma arte maravilhosa para abrir as nossas lives. Então, Ótimo. tenho vontade de ficar ali na primeira entrada, olhando assim, para a arte. É o capricho que nós estamos tendo cuidado do William aqui, né? Estamos esperando mais um pouquinho para o Tá povo ótimo. chegar. Quem mais chegou aqui? Ó, Ana está aqui, quem mais? A Lúcia estava aqui. Cadê a Luzia? A Luzia não veio, Ana? Vai, ela me disse que tinha falado com você e você tinha dito que era na hora mesmo, 7h30. Eu vou mandar uma mensagem para ela, para dizer que já estou Ela conectada. está aqui, eu vou falar para ela. Pode entrar. Adriana, boa noite. Oi, boa noite, filha. Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Você tem alguma dificuldade de compartilhar o seu material na tela? Você tem algum material para compartilhar? Está tudo preparado? Precisa de ajuda? Tenho, ele tá prontinho já aqui. Eu posso até ir testando já enquanto Eu já coloquei o você pessoal como vai. co-anfitriã, tá? E você vai ter poderes para compartilhar a sua tela. Fique tranquila. Se você precisar de Ah, qualquer coisa, a Ozeni vai estar durante a reunião toda como anfitriã e ela vai poder te ajudar, tá bom? obrigada. Eu vou já testando isso então, enquanto o pessoal chega. Excelente. Fique à vontade. Seja bem-vinda no nosso meio, tá, Adriana? Muito obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em ver todas essas pessoas aqui. Irmã Melícia, Débora, Lúcia, Dona Eunice. Muito bom Oh, vê-los todos aqui. a nossa querida professora Leila Bagre está aqui também conosco. Né? O vídeo dela saiu ontem, né? Foi ontem que saiu? Ontem ou hoje? Eu já nem me lembro mais. Bom, ontem ou hoje o vídeo dela já foi publicado, tá lindo, maravilhoso, para a gente poder assistir de novo. Assistir de novo. Tá? A gente vai assistindo tudo de novo, né? É ótimo, né? É uma delícia. Conseguiu inserir ali, Adriana? Conseguiu? Pode pôr o seu vídeo para ver se. Eu tô. A gente não vai.
Aqui embaixo na setinha verde, compartilhar a tela, inserir. Ah, certo, pronto. Eu estou repetindo o que o William fala. Aham, sim, é isso mesmo. O William que ensina, né? Então, se eu não aprender, então, quem chegou aqui, Regina Celir, bem-vinda, Helena Moraes, está chegando. Cristina Abreu, ó, o pessoal está chegando. Ah, que linda! Isso. Linda demais. Deu certo? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Ah, que bom, então. Tá, agora pode esconder, não deixa mais ninguém ver nada. Ah, Esconde tudo. esconde. A gente pausa aqui. Pode diminuir ele. Tá, depois eu Aí, ponho outra vez. que assim a gente vê os rostinhos, depois a gente entra, né? É, para poder ver todo mundo entrando. Olha lá, Roseli de Poços de Caldas. Gente, lá no chat, se vocês escreverem o nome de vocês e a cidade, aí eu vou vendo e eu vou lembrando de onde são para poder agradecer a presença de vocês, né? A gente aperta em cima, é isso? Oi? Aperta em cima do chat, é isso? E Do põe o chat, ali onde ou é chat ou está escrito bate-papo, você clica ali e ali você pode escrever. Ah lá, Hanna de Novo Hamburgo, Marielle de Novo Hamburgo, é que sobrepôs. Olha lá, Marielle, bem-vinda a Novo Hamburgo, saudades. Né? Novo Hamburgo é Rio Grande do Sul, para quem não sabe, que nós estamos aqui, olha, de norte a sul. Não. Até abri aqui, mas não consigo escrever. Fabiane Zambão é de Santa Catarina, Capinzal, está chegando. Né? Sim. Está chegando. Jefferson voltou, Jefferson. Sinal que está gostando, né? Bem-vindo, Jefferson. Espírito Santo, certo, Jefferson? Certo, São Mateus. Olha lá. Você é da associação lá do Espírito Santo? Ainda não, eu sou aluno. Aluno de geografia lá do Fênix. Isso. Aí o dia que você for lá na aula, manda um beijo para a Glícia. Mano, estamos com saudades dela. É um prazer muito grande te ouvir. Gratidão. Obrigada, o prazer é nosso de te receber, Meu né? filho, aí depois que escrevi, aí eu aperto aonde? Embaixo, né? Quem mais que chegou aqui? Cristina Abreu. Chegou Cristina Abreu, de onde é? Deixa eu ver se está no bate-papo. É aqui? A Nancy é de São Bernardo, São Paulo. Eu vou ler aqui. A Ana. Cristina da Ilha da Magia, Floripa. Floripa. A Helena Moraes é de Niterói, Rio de Janeiro. Olha, gente, como nós estamos ficando chiques. Né? Priscila de São Paulo, bem-vinda. Goiânia, Goiânia está aí. Nós somos de Goiânia e o que mais aparece é o mundo. Goiânia chegando, Maria Gueda, né? Nancy de São Bernardo do Campo, bem-vinda. Melícia, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Márcia, Natal. Andréia, São Paulo, capital. Música e Arte, boa noite. Mas quem é eu, Música e Arte? Sou eu, Marciele. Marciele, então põe a cidade. Ai, põe a cidade, Kleber. São Paulo. São Paulo. Kleber de Pindamonhangaba. São Paulo. Pindamonhangaba é São Paulo, tá? Cristiane Abreu, da Ilha da Magia. Ai, gente, Floripa, que saudade de Floripa, né? Parobé. Maria Carolina, onde fica Parobé? Rio Grande do Sul. Meu Deus, eu não sei onde fica, mas bem-vinda, Maria Carolina. Obrigada. Fica próximo a Novo Hamburgo.
Novo Hamburgo, próximo. Próximo a Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, próximo a Gramado e Canela. Ah, ali eu conheço bem, amo aquele pedaço. Lugar gostoso, né? Gente, olha, tem novidade aqui. A Hanna é de Aracaju, olha, novidade para nós, Aracaju chegando. Bem-vindo, Aracaju, bem-vindo, Hanna. Nossa, Roseli Poços de Caldas, São Paulo. Ixi, monte. Depois eu falo mais. Denise também, Porto Alegre, Sandra, Blumenau. Ai, que saudades. Saudades mil de vocês todos aqui. Gente, é uma alegria isso tudo, né? É uma festa. Toda sexta-feira a gente fala sextou, né? Em vez de ir para a live, nós nos encontramos, para a live não, para o mundo, nós encontramos aqui na live o mundo todinho, você vê, Brasil todinho. Daqui a pouco a gente ainda vai conseguir aí alguém de fora para ver a gente também. Então, olha, amores, deixa as suas câmeras ligadas, porque é uma alegria estar aqui olhando para as carinhas, né, de vocês, vendo vocês. É muito bom dar uma força para o nosso ego, porque às vezes a gente fica olhando só para as telinhas pretas, então dá uma, né, Leila? A Leila está lá falando assim, dá um desânimo para quem faz live, sabe? A gente fica assim, quem é que será que está lá, né? Então, nos dá essa força de deixar suas câmeras ligadas. Ah, Luzia, achei a Luzia, querida Luzia, a Lúcia, lá de Natal também, Maria Cândida, Rita, de onde será a Rita? Né? E mais gente chegando por aqui. Bom, depois de todo esse carinho, vou pedindo para vocês ficarem realmente com as câmeras ligadas, porque assim eu vou passeando e vou vendo, enquanto a Adriana trabalha, eu vou passeando. Eu vou passeando, é bom. Gente? E vou pedir para vocês desligarem os microfones. E o telefone está desligado aqui, o meu? O Zenir, ajuda quem não consegue. Sim, a Ana está microfone? aqui, ó. A Ana está com dificuldade. O Zenir desliga para você. Microfone. Me mostra aqui. Achou? Achou? Tem Essa um loira iconezinho bonita. ali embaixo, com um microfonezinho. Tá aqui, tá ligado, né? Geralmente fica ali no cantinho esquerdo, lá embaixo. Aí quando tá no verdinho, tá ligado. Isso. Pronto, já desligou. Acho que não tem mais ninguém. Ariclé de Curitiba chegou, Ariclé de Ione. Ariclé, que faz uma geleia de mimosa maravilhosa. Minha amiga Ariclé. Nós vamos começar a fazer umas reuniões de bolinhos também, né? Precisamos. Gente, podemos começar, né? Já é 7h40, acho que todo mundo está aqui. Então, bons ventos para nós. Aqui em São Paulo, bons ventos gelados, aí para o sul, bons ventos gelados, aí para o norte, bons ventos quentes, né? Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta, com toda a nossa alegria, a nossa disposição, e eu tenho recebido uns bilhetinhos assim que falam assim, não vejo a hora que chega a sexta, e eu também estou chegando assim, sabe? Chegou sexta, nossa, que alegria, né? De ver vocês, desse encontro da sexta, e para falar um pouco daquilo que a gente gosta, daquilo que nós amamos, daquilo que preenche a nossa alma, né? Que alimenta a nossa alma e alimenta assim, a nossa vida na semana, no dia a dia, no cotidiano, e que a gente, depois de ouvir essas palestras e as outras lives que estão acontecendo, eu não quero puxar a sardinha, né? O brasa só para a nossa sardinha, mas tem muitas, mas que está preenchendo o nosso coração, né? É uma alegria isso. E essa preparação de cada tema diferente, cada coisa gostosa, e de estar com vocês assim toda sexta, né? Então, essa sexta, como nós já tivemos aqui, né, a Adriana é uma grande amiga do coração, né? Pessoa especial, como todos que estão chegando, eu falei para vocês, isso aqui é tudo pérolas, pérolas e pérolas que moram no meu coração, né?
E a Adriana, ela é psicóloga, ela é especialista em artes, em arte-terapia aplicada à saúde, à educação, social e organizacional, né? Tem experiência nas áreas da psicologia clínica, saúde mental, arte-terapia, música, educação infantil, e tem um currículo imenso aqui, eu vou pular um tiquinho, porque ela já morou no Amapá, já trabalhou como psicóloga no Amapá, né? Aí não aguentou o calor, foi morar em Paraná, em Santa Felicidade. Olha o bairro que ela mora, Santa Felicidade. E é um lugar maravilhoso, né? Um dia nós iremos visitá-la para ver a Santa Felicidade que é morar lá, né? E, ao mesmo tempo, atualmente, entre todas as coisas que a querida Adriana faz, ela faz mandalas, ela faz o filtro dos sonhos, ela faz mosaicos. Gente, ela é uma artista que é, sabe aquilo assim? A gente fala, oi, queria um pouquinho, né? Então, nós temos aqui, ela deixou a criatividade dela desenvolver. Eu vou falar um tiquinho aqui. Ela que pintou todas essas paredes que estão atrás dela ali, ela vai mostrar tudo. Pintou todos os móveis, pintou tudo, né? Repaginou agora na pandemia, né? Então, e a última coisa que agora ela está fazendo é um mestrado, né? Um mestrado em psicologia analítica. Eu acho que é importante falar uma coisa, porque às vezes as pessoas me perguntam, já me perguntaram em outras lives, como eu faço para fazer um mestrado? Eu tenho que entrar numa universidade que tenha mestrado em linha de pesquisa. E a psicologia analítica faz parte da linha de pesquisa da psicologia. A arte-terapia, ela pode fazer parte da psicologia quando tem um arte-terapeuta no curso de mestrado como linha de pesquisa. Ela pode fazer parte das artes como linha de pesquisa das artes. Ela pode fazer parte das ciências da religião. Por quê? Ela pode fazer parte de qualquer lugar, desde que tenha um arte-terapeuta que te oriente dentro desta linha de pesquisa. Ela vai estar dentro de uma grande área, sendo uma linha de pesquisa dessa área. Então, não existe, quero fazer um mestrado de arte-terapia. Não, existe a linha de pesquisa dentro de uma grande área. Isso é dividido pelo MEC, né? Não somos nós que queremos. Tá? Então, se você tem vontade de fazer mestrado em arte-terapia, procure ou na psicologia, ou na arte, ou nas ciências da religião. Sabe, nós estamos abrindo campos de pesquisa em várias grandes áreas. Basta ter lá alguém que nos ame e que seja arte-terapeuta para te orientar, né? Então, e a nossa querida Adriana vai falar dos 4 elementos. E quais são esses 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. No mínimo. Nós vamos começar com os 4 básicos, porque nós sabemos que depois vem os metais, vem a madeira, vem outras coisas, mas não dá tempo para uma live só, não. Então, daí nós temos que montar um curso maior. E por que isso é importante para nós? Tanto para os psicólogos que não são arte-terapeutas, quanto para os arte-terapeutas. Por que é importante conhecer os 4 elementos? Porque eles estão em nós. E nós fazemos parte da natureza. Então, aqui eu quero lembrar, para quem não conheceu o Jung, mas tem interesse, o Jung, ele explicava sempre assim, você tem que arrumar um momento da sua semana, do seu dia, para entrar em contato totalmente com a natureza. E olha que ele morava numa época que a natureza era muito mais natureza do que hoje, né? Mas ele tinha um refúgio, ele se refugiava lá no sítio dele para fazer o quê? Entrar em contato com a terra. Ele gostava de plantar, ele gostava de cavocar a terra, ele gostava de esculpir, ele gostava de pintar, ele tinha um lago, mas não era para pescar, ele ficava sentado na beira do lago. Então, se vocês abrirem no YouTube algumas
entrevistas dele, vocês vão ver que ele está sentado na beira de um lago, ele está sentadinho esculpindo, ele construiu a casa dele, que chama Torre, com as mãos dele, colocando pedra, massa, e nunca fez nada tecnologicamente, né? A água era tirada do poço. Luz não tinha, era luz de vela. E o fogão era fogão a lenha. E ele cortava. E ele gostava, mas ele fez exatamente porque ele queria cortar a lenha, botar no fogo, acender o fogo, entrar em contato com o elemento fogo, entrar em contato com o elemento água, terra, ar, né? Então, ele nos dá na vivência dele já a grande chave. Nós somos natureza e precisamos da natureza. Por isso que nós queremos tanto férias. Onde é que vocês vão passar férias? Te garanto que não é aqui na capital de São Paulo, não, né? Vocês querem ir para onde? Para o mar, para o mato, né? Nós queremos ir para um lugar mais aberto, onde eu posso ver bichinhos, patinhos, coisinhas, não sei o quê. E isso que é que nos alimenta a alma. E os grandes centros têm o quê? Parques, para que nós consigamos ir lá aos domingos, entrar em contato com essa natureza. Dentro desses parques tem o quê? Tem sempre um lago, sempre tem árvores, porque são parques, pássaros, né? A terra, e a gente gosta de sentar na grama, mexer no chão, pôr o pé na terra. Quer dizer, é um contato com essa natureza. Então, a Adriana vai trazer isso para nós. Então, neste primeiro momento, eu ainda vou roubar mais uns minutinhos dela, eu queria que vocês sentassem bem retinhos, ou quem estiver deitado se espicha bem aí na cama. Encoste bem a coluna, encoste a coluna na cadeira, deixa os pezinhos no chão, bem ajeitadinhos, encosta e nós vamos fechar os olhos e eu vou fazer uma meditação guiada. Se for para ir um guiando, eu vou fazer uma imaginação ativa. Se for para arte terapeuta, eu vou fazer uma meditação guiada, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Senta, encosta o corpo, fecha os olhos. Bem gostoso. Vamos inspirar levemente, mas com profundidade. Inspira o ar. Sinta o ar entrando, entrando. E assopra. Faça o ar sair com biquinho, sempre biquinho. Fecha sempre os olhinhos. Assopra como se estivesse assoprando um canudinho. Ouça o seu barulho. Assopra, assopra. Mais uma vez. Inspira profundamente e expira. Mais uma vez. Inspira profundamente e expira. Continue de olhinhos fechados. Vamos fazer uma viagem onde você está num desses parques maravilhosos, pisando na grama descalço. Sente a grama no seu pé, aquela grama macia, o teu pé sentindo o frio da grama, da terra. Vamos caminhando tranquilamente. Com os olhinhos fechados, vamos imaginando ali agora um lindo lago. Um lago azul que resplandece o sol. O sol da manhã, aquele sol quentinho, suave,
que vai trazendo aquela energia gostosa, batendo no seu rosto, aquecendo o seu corpo. Você continua caminhando, sentindo a relva ainda úmida, fresca. E agora vem uma leve brisa, uma brisa suave, que passa pelo seu corpo, pelos seus cabelos, que você inspira aquele perfume de mato, aquele perfume gostoso do mato, aquele cheiro de mato fresco, mato molhado. Inspira bem fundo esse cheirinho gostoso, deixando o ar entrar com o aroma do mato, sentindo o orvalho nos pés, molhadinho da grama e da terra, e o sol te abraçando com aquele calor suave. Se entrega a isso. Isso. Caminhando, vamos caminhando, sentindo o calor, a brisa. Caminha mais rápido, acelera o passo, começa a acelerar o passo, acelera o passo na sua imaginação. Agora o calor está ficando mais intenso, né? Você já está mais ofegante, o calor está intenso pelo seu corpo, a brisa é uma delícia sentir o vento passando. E agora senta na beira desse lago, nessa grama, e agradece. Gratidão por estarmos juntos nesse passeio. Gratidão por estarmos neste universo maravilhoso, à beira deste lago, com toda essa energia. Vamos mexendo os pés, agora mexendo os pezinhos de verdade, as mãozinhas, sem abrir os olhinhos. Vamos mexendo as mãozinhas, mexe o bumbum na cadeira, para lá e para cá, fica com os olhinhos fechados, isso. Quero ver os corpinhos dançando, se mexendo o pescoço, voltando, posso espreguiçar à vontade, começa a espreguiçar. Ai, isso. Pode abrir os olhinhos. Ai, gente, eu queria ficar lá. Que delícia. Todo mundo está bem? Fizeram passeio gostoso, né? Então, esticando, quem precisar esticar mais, que passeou muito, se estica para botar a coluna no lugar. E depois desse passeio, agora nós vamos entrar nessa linda teoria que é a nossa vida, que é por onde nós vivemos. Pela terra, pelo ar, pela água, né? E pelo sol, pelo calor. Sem esses elementos a gente não consegue viver, nós não conseguimos ter vida sem esses elementos. E a Adriana agora vai nos explicar um pouquinho, porque aqui nós damos só doses homeopáticas de tudo isso que é tão lindo. É com você, Adriana, querida, bem-vinda. Muito obrigada, agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço todo mundo que foi chegando, gente que eu estou com saudade, não consigo responder todo mundo no chat, mas tá, minha amiga Janice, Jonas, enfim, um monte de gente maravilhosa, querida, obrigada por estarem aqui, espero que gostem do nosso
nosso breve passeio, né? Porque falar dos 4 elementos é sobre isso e sobre o que é essa utilização dos 4 elementos na arte-terapia e até na vida também, né? Tem pessoas aqui que acho que não são da arte-terapia, são artistas ou são artesãos ou são psicólogos ou não são de nenhuma dessas áreas, estão conhecendo. Então, esse passeio pelos 4 elementos, ele pode nos ajudar a ter vários insights, a pensar em vários aspectos da nossa vida. Então, vamos lá. Bom de fazer live na arte-terapia, que a gente pode começar espreguiçando, né? Uma beleza. Nesse mundo que a gente está tão sentado agora, né? Durante a pandemia, a gente precisa um pouco disso. Então, vamos lá. Então, como a querida Sônia já colocou, né? Eu sou Adriana Por, para quem chegou depois, psicóloga, estou fazendo mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de psicologia. A minha dissertação vai ser sobre arte-terapia, sobre técnicas expressivas. Depois eu conto mais, quem sabe no futuro a gente vem aí falar sobre ela, né? Então, vamos lá. Então, assim, vamos começar falando sobre os 4 elementos, de onde veio essa ideia, né? Por que 4 elementos? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, em algum momento, pelo menos, em 4 elementos, né? Seja no desenho do Avatar, né? Nas religiões, na internet, no horóscopo, enfim. Essa ideia, ela permeia o nosso imaginário e a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Então, assim, lá na antiguidade, né, lá nos tempos mais remotos, a gente tem, né, a humanidade tem desde sempre aquele desejo de saber de onde a gente veio, do que a gente é feito, né, afinal, do que é feita a nossa vida, do que a gente se constitui, né, sempre a humanidade teve essa curiosidade. E aí, na antiguidade, lá na filosofia antiga, diversos filósofos postularam certas teorias, né? Eles estudavam as relações entre a natureza e o ser humano, que sempre foi muito grande, né? E impossível de separar a natureza do ser humano. E aí Sócrates, que é um filósofo mais conhecido, postulou, inclusive, a teoria dos 4 elementos, né? De que eles seriam os elementos primordiais da vida, né? Um outro filósofo chamado Empédocles, lá pelo ano 450 a.C., mais ou menos, ele dizia que os 4 elementos seriam as raízes de toda a matéria existente, né? Acreditava-se que a partir desses 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar, poderia se criar tudo que existisse na Terra, né? Então, todos os seres vivos, os minerais, tudo seria feito a partir desses 4 elementos, seria uma mistura deles de alguma forma, né? Então, vejam, naquela época pensava-se em partículas essenciais da matéria, né? Era um conhecimento muito mais intuitivo do que empírico, porque não existia microscópio nem nada desse tipo naquela época, então era um conhecimento muito mais intuitivo. E essas sabedorias mais antigas, elas têm muito desse conhecimento, né, que vem da intuição e passa pelas vivências dos povos, das pessoas. Então, nós temos ali nas raízes das ciências que nós temos hoje, né, as ciências antigas, a astronomia, que começou a ser desenvolvida 4 milênios antes de Cristo, de acordo com os livros, é muito antiga. E a partir da astronomia, algum tempo depois, começou a se desenvolver a astrologia, porque na antiguidade, naquela época, a gente não tinha uma separação das ciências como a gente tem hoje, né? Assim, que as ciências exatas para cá, as humanas para lá, as biológicas para lá, a religião para lá, a espiritualidade para lá, naquela época era tudo meio junto, assim, né? Se estudava de uma forma mais holística o ser humano, a natureza, tudo de uma maneira mais integrada, existia essa visão.
Então, a partir dos estudos de astronomia, mais tarde surgiram os estudos de astrologia, e a gente tem ali o zodíaco, né, que são aqueles signos que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né, nos signos do zodíaco, e eles eram associados aos 4 elementos. Tem os signos da água, os signos do fogo, os signos da terra, os signos do ar. E aí uma outra ciência muito antiga também é a alquimia, que todo mundo já deve ter ouvido falar. A alquimia foi a ciência que deu origem a diversas ciências que a gente tem hoje, a química principalmente, a física, a filosofia, até mesmo a psicologia bebeu bastante dos conhecimentos da alquimia, a farmacologia, a medicina, enfim, uma série de ciências aí. A alquimia, ela partia do princípio do macro e do microcosmo, né? Então, o mundo é um macrocosmo e nós temos vários microcosmos como se fossem pequenas partes desse todo, né? Então, tudo que existe no micro existe no macro e tudo que existe no macro existe no mínimo. Então, essa frase em latim que eu coloquei aqui, né, omnia in unum, quer dizer tudo em um só. E aí partia-se da ideia dos 4 elementos como representações das propriedades materiais. A alquimia já não acreditava que tudo era feito a partir desses 4 elementos, mas que tudo tinha um comportamento representado por essas propriedades materiais, né? Da água, que é o líquido, a terra como sólido, o gasoso como ar e o fogo como energia. E os 3 princípios, que seriam o enxofre, o mercúrio e o sal. Então, a alquimia já passou a trabalhar com essa ideia, né, dos elementos como propriedades da matéria e os princípios. A gente tem também nos povos tradicionais, para quem gosta de pesquisar, né, as culturas dos povos tradicionais, que a gente não chama mais de povos primitivos, os indígenas, os aborígenes, outros povos tradicionais, uma série de conhecimentos que até hoje são passados de geração em geração sobre as curas, né, os remédios, os rituais que se faz para cura mesmo. Eu morei, como a Sônia falou, morei durante 10 anos no Amapá, né, lá nós tínhamos as raizeiras, as benzedeiras, que temos, né, ainda que fazem muitas coisas, tem inclusive lá um projeto maravilhoso do Museu Sacaca, que integra o conhecimento dos povos da floresta com o conhecimento científico, e eles produzem remédios, ungüentos e tudo. É muito legal. E essas sabedorias tradicionais, dos povos tradicionais, não só daqui do Brasil, mas de outros lugares do mundo, trabalham muito com curas, com folhas, com ervas. E essas ervas, elas passam pelos 4 elementos também, por esses estados da matéria, porque elas são plantadas na terra, depois elas são secas, né, para conservar ali as propriedades, depois elas são feitas em infusões e são levadas ao fogo, né, para fazer o chá, para fazer o banho, né, as curas aí tradicionais dos povos tradicionais, que até hoje a gente se utiliza, né, dessa sabedoria. Então, essa ideia dos 4 elementos, ela permanece no imaginário da humanidade ao longo dos tempos, até hoje. Ela está sempre presente, né, no nosso imaginário, nos nossos mitos, nos nossos conhecimentos. Se a gente for pensar bem, várias coisas ao nosso redor passam por esses estados, né, e por essa ideia dos 4 elementos. Aí, eu trouxe também para vocês uma ilustração que mostra, mais tarde, né, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, um dos primeiros teóricos ali que começaram a ciência médica, ele fez um postulado sobre os 4 humores do ser humano, né? Então, seriam as 4 formas de funcionar do ser humano, que seriam o fleumático, o sanguíneo, o melancólico e o colérico. E mais tarde, esses 4 humores, eles foram bastante estudados. Até hoje a gente acha uma série de artigos, né, no Cielo, que fazem uma viagem no tempo, assim, dos 4 humores até as 4 bases do DNA que eu coloquei aqui
a imagem, né, das nossas bases de DNA, que depois acabaram descobrindo que tudo na vida é formado a partir do DNA, e são 4 bases também, né? Então, esses 4 humores postulados por Hipócrates, mais tarde foram associados também aos 4 elementos, sendo o fleumático associado à água, porque a fleuma seria os líquidos do corpo, a parte fria e úmida, o sanguíneo, a parte do ar, associado à estação da primavera, o colérico, a bile amarela, aquela bile lá do fígado, associada ao elemento fogo, e quem já sofreu do fígado sabe bem por quê, e a bile negra, associada, o tipo melancólico associado à bile negra e ao elemento terra. E interessante disso é que os tratamentos médicos, os primeiros tratamentos médicos existentes, era exatamente promover um equilíbrio entre esses humores, né? Então, se a pessoa era muito, se ela tinha um desequilíbrio, ela era do tipo sanguíneo e ela tinha um desequilíbrio nesse tipo, você tinha que olhar o elemento contrário dele e promover o contato daquela pessoa com aquele elemento contrário, né? Ou então tirar o que estava em excesso, aí faziam aquelas sangrias e tudo, né? A gente conhece aí os tratamentos da medicina mais rudimentares eram bem diferentes do que a gente tem hoje. Mas, basicamente, o princípio era tratar o excesso de um determinado elemento com o equilíbrio através da colocação de outro elemento oposto àquele que estava em excesso, ou de retirar aquele excesso. Então, essa informação vai ser interessante, que a gente ainda trabalha dessa forma, claro que não mais na medicina, mas a gente ainda trabalha dessa forma em outras áreas. E aí tem também, por curiosidade aqui, a associação que também foi feita com os naipes do baralho, que depois deram origem ao tarô, que ninguém sabe exatamente aonde surgiu, né, as cartas do tarô, mas elas também são associadas aos elementos, né, a paus, o naipe de paus é associado ao fogo, espadas ao ar, copas à água e ouros à terra, e também é um conhecimento super interessante que o Jung estudou também e falou sobre ele, né, o tarô, porque ele está no nosso imaginário também, está ali permeando as nossas ideias. E aí o próprio Jung, né, que postulou e foi o criador da psicologia analítica, para quem não sabe, ele, estudando os comportamentos das pessoas, ele chegou a 4 funções principais da consciência, segundo as quais nós funcionamos, né? Então, todos nós temos essas funções em nós. Mas nós sempre temos uma função principal e uma função auxiliar. Que essa função, ela significa o quê? A maneira como a gente traduz o mundo, como a gente enxerga o mundo, né? Então, se eu sou uma pessoa que a minha função principal é o pensamento, eu vou enxergar o mundo principalmente pelo viés do pensamento, eu vou traduzir o mundo principalmente pelo viés do pensamento. Então, são 4 funções principais: o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação. E essas funções, elas também foram associadas aos 4 elementos. Não exatamente pelo Jung, mas pelos seus, os seus colaboradores, os pós-jungianos, foram fazendo essas associações. Então, o pensamento está associado ao elemento ar. A gente vai falar um pouco depois sobre cada elemento, um pouco mais. O sentimento está associado à água, a intuição ao fogo e a sensação à terra. Não sei se vocês alguma vez já pensaram em qual desses elementos, com qual deles vocês se identificam mais, né? Não sei quem é ligado nisso, mas se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas pode ser que até em fases diferentes da nossa vida a gente se identifique mais com um ou com outro desses elementos.
Então, nós sempre temos uma função principal e uma função auxiliar, que são aquelas pelas quais a gente traduz a vida, a gente entende a vida, né? Então, uma pessoa do tipo sensação, por exemplo, é o elemento ligado ao elemento terra, ela é aquela pessoa muito pé no chão, que ela vê exatamente as coisas como elas são, né? Os órgãos do sentido, os órgãos sensoriais, eles são mais importantes do que outras coisas. Então, a função sensação, ela é muito ligada à terra, àquilo que eu vejo, aquilo que é material, que é concreto, né? As pessoas do tipo sensação, elas normalmente são muito mais organizadas, mais pé no chão, mais realistas, às vezes mais controladoras. Enfim, tem aí uma série de características que podem, não é uma coisa assim determinante, mas de modo geral são assim. As pessoas intuitivas já são aquelas pessoas mais fogo, né? Explosão de ideias, criatividade, um monte de coisas, mais impulso, criação, e aquele sexto sentido também, né? Que a gente sabe que é parte da intuição. As pessoas mais do tipo sentimento estão mais ligadas ao elemento água, e o sentimento aqui ele não traz só uma ideia de emoção, né, que a gente pensa em sentimento, a gente pensa em emoção, em fofinho, não é só isso, né? Tem a parte do julgamento também, o que eu acho bom, o que eu acho mal, né? Uma pessoa do tipo sentimento, por exemplo, ela prefere trabalhar com uma pessoa que ela goste muito, que ela se sinta bem, que ela sinta que é uma boa pessoa, do que uma pessoa que tem um currículo excelente. A pessoa do currículo excelente vai ser a do sensação ali, que vai ser mais pé no chão, né? Então, o sentimento não, ele tem mais esse lado do julgamento, das emoções, uma outra forma de ver o mundo. E o pensamento está mais ligado ao elemento ar, porque está no mundo das ideias, né? Aquele aéreo, aquela pessoa que tem muitas ideias, que cria, que imagina, que devaneia, ela consegue pensar muitas coisas, a lógica, o pensamento, aquilo tudo que explica o mundo, né? As ciências exatas, por exemplo. Então, a pessoa do pensamento, ela tem mais esse lado da racionalidade e também das ideias, dos devaneios. Então, existem aí essas combinações, isso dá mais umas 3 ou 4 lives ou mais, né, Sônia, para falar só sobre esse assunto dos tipos psicológicos. Então, assim, na arte-terapia, como é que a gente vai trabalhar, então, com isso? O que tem isso que ver com a arte-terapia? Isso tem que ver com a arte-terapia, porque quando a gente atende uma pessoa, quando a gente recebe uma pessoa no nosso ateliê terapêutico, a gente vai perceber a maneira como aquela pessoa vem, as coisas que aquela pessoa traz, né, as demandas que ela traz para a gente, e também como ela trabalha com os diversos materiais. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, e como eu falei, de acordo com o nosso tipo, com a nossa função principal, nossa função auxiliar, a gente vai gostar mais ou menos de determinados elementos, de determinadas atividades, e vai precisar mais ou menos de determinados elementos, de determinadas atividades, né? Essas coisas, elas vão variar. Então, a gente pode observar os materiais, eu vou falar um pouco, quando eu falar sobre os elementos, mas daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco mais sobre que materiais que estão mais, quais materiais estão mais ligados a cada um desses elementos, né? E além dos materiais, a gente vai observar as reações das pessoas, né? De que maneira que elas reagem, se elas preferem trabalhar com coisas mais fluidas, com coisas mais controladas, com coisas mais secas, com coisas mais rígidas, com coisas mais maleáveis. Isso tudo vai falando sobre as necessidades da pessoa, coisas que ela precisa trabalhar e coisas que ela não consegue entrar em contato. Então, a gente vai percebendo isso enquanto arte-terapeuta e vai conduzindo o caminho, o processo terapêutico daquele indivíduo de acordo com essas reações, esses materiais, essas condições de produção, né? Tem pessoas que são bem mais lentas com determinados materiais, ou o contrário, elas pegam e fazem rapidinho aquilo e querem se ver livres logo daquilo. Então, a gente vai observando, né, essas reações, de que maneira que as pessoas se relacionam com os diferentes materiais, as diferentes técnicas expressivas que a gente propõe no trabalho
da arte-terapia. E assim, para quem não é arte-terapeuta, quais são as técnicas que a gente pode trabalhar em arte-terapia? Infinitas. A gente pode trabalhar com canto, com dança, com pintura, com escultura, com modelagem, com mosaico, com desenho, uma série de coisas. A gente pode, inclusive, inventar técnicas, né? De acordo com o nosso conhecimento desses materiais, dessas propriedades aí, a gente vai criando. Eu várias vezes já criei técnicas, quem já foi meu aluno por aí, eu já contei, já mostrei imagens. Eu gosto de criar técnicas de acordo com os processos das pessoas que eu atendo. Então, nas minhas buscas mais recentes, agora para o mestrado, eu encontrei uns trabalhos bem interessantes de uma moça chamada Thaís Cruz, que eu coloquei essa citação aqui para vocês. Ela estava pesquisando a relação dos artesãos com os materiais e os 4 elementos. Ela escreveu uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. E tem alguns artigos também, se vocês procurarem pelo nome dela, vocês vão encontrar. E ela falou, né, entre essas coisas, ela mostrou que os artesãos, no seu pensar intuitivo, eles sentiam a necessidade de conviver com certos elementos. É como se esses elementos dormissem dentro deles. É como se eles tivessem um contato vital com esses elementos. E, de repente, eles entram em contato. Então, aquele artesão que trabalha com o barro, ele sente uma relação com o barro, né? Ele se relaciona com aquele barro. Ele produz as obras dele a partir de uma relação íntima que ele estabelece com aquele material. As bordadeiras também, né? Vários artesãos de várias modalidades que ela entrevistou, ela percebia que os elementos, eles promoviam sensações primitivas nesses artesãos que despertavam uma série de imagens, né? E o que são essas sensações primitivas? É aquilo que o Jung chamou do inconsciente coletivo. Todos nós temos uma parte inconsciente, um inconsciente pessoal, e esse nosso inconsciente pessoal, ele está em contato com o inconsciente coletivo, né? Com o mundo das ideias, é como se todos os inconscientes estivessem em contato. Sabem aquele filme Avatar? Tem uma árvore, e aí tem umas raízes, todas elas se comunicam ali. É mais ou menos esse princípio, né? O inconsciente coletivo, ele está ali na raiz do inconsciente da humanidade. Então, quando a gente entra em contato com algum elemento, algum desses elementos que nos desperta essas sensações primitivas, a gente está entrando em contato com esse inconsciente. E aí a gente está trazendo coisas que a gente precisa descobrir sobre a gente mesma, né? Que é um dos trabalhos da arte-terapia. Quer falar alguma coisa, Sônia? Não. Tudo bem, então sigamos. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, porque tem uma outra coisa que a Thaís falou, que é que em algum momento da vida, um determinado material chama uma pessoa às vezes. Sabe, a pessoa está lá seguindo a vida dela e de repente ela tem uma vontade louca de bordar, uma vontade louca de fazer recorte, colagem, uma vontade louca de pintar. Alguém aqui já teve uma vontade louca de fazer alguma coisa assim, do nada, né? Então é como se essa pessoa fosse atraída por aquele elemento, aquele material, aquela técnica, por uma razão inexplicável. E de repente aquela pessoa faz aquilo, né? Ela passa a fazer aquilo e aquilo muda alguma coisa na trajetória de vida dela. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. O Silvio Álvares, que trabalha com colagem, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem um trabalho bem legal e no blog dele ele conta a história de vida dele, inclusive, que ele saiu de uma depressão, ele teve umas situações pessoais bem complicadas e aí ele, de repente, sentiu uma vontade de começar a recortar e colar compulsivamente. E começou a fazer isso. Hoje em dia ele é um artista que viaja para todo lugar, que dá aula, que dá oficinas, inclusive ele dá oficina online, agora todo mundo dá oficina online nesse momento, né? E ele transformou a vida dele através da colagem, né? Tem ali o Joá de Carvalho, que é um grande artesão e músico também, trabalhava com música, com violão, de repente, em um momento, ele resolveu sentir uma necessidade de percussão. E dentro da música, para quem é da área da música, né, a percussão é o elemento terra da música.
Então, ele sentiu aquela necessidade da percussão naquele momento e foi estudar e desenvolver um trabalho. Hoje ele tem um trabalho bem legal com percussão. A Patrícia Ono, mosaicista aqui de Curitiba também. Aliás, Curitiba, para quem gosta de mosaico, venham estudar mosaico em Curitiba, gente, que aqui tem uns mosaicistas maravilhosos. Tem as meninas do Viartes Mosaico também, a Cris e a Flavinha. Elas também têm uma história muito legal dessa forma, que elas eram duas amigas que se encontraram e, de repente, elas sentiram uma vontade de fazer mosaico e mudaram a vida delas, mudaram de atividade, tudo, começaram a fazer mosaico de vidro. Então, essa necessidade de mexer com o vidro, a Patrícia Ono faz mosaico mais de cerâmica, de pastilha, elas fazem mosaico com vidro. Então, isso do material, ele diz também, né, sobre os nossos momentos de vida. A Fernanda, da Mamatriosca, que se tornou uma contadora de histórias maravilhosa, ela tem um canal também, e então a palavra, né, a contação de histórias, o elemento ar, ele chegou na vida dela, ela estava precisando dessa leveza, desse ar aí na vida dela. A Débora Binato, que eu vi que está aí também, que é uma artesã maravilhosa, em um dado momento da vida dela, começou a dar aula de patchwork para crianças, né? Montou um ateliê e faz uns patchworks maravilhosos e começou a trabalhar com tecidos e mudou também toda a atuação dela. Aquele rapaz ali do arco e flecha também é o meu marido. Todas as fotos foram autorizadas, tá, gente? Pelas pessoas. Ele não é artesão, mas eu trouxe essa imagem porque ele é uma pessoa geógrafo, sempre foi muito do elemento terra, muito pé no chão, né? Muito do elemento terra, das coisas lé com cré. E aí, de repente, ele sentiu uma vontade muito grande de atirar com arco e flecha, né? A gente conheceu uma arqueria e ele começou a atirar com arco e flecha e começou a fabricar. Ele nunca tinha feito nada de artesanato. Ele começou a fabricar canetas de flechas e arquinhos e coisinhas com fios e com penas. Então, o que é isso, né? É o elemento ar ali trazendo, chamando. Então, eu trouxe esses exemplos e muito possivelmente vocês que estão aí têm vários exemplos também, tem várias histórias legais para contar sobre isso, né? Como é que esse material, essa técnica, de repente chama a gente? Então, o que é isso? É um pouco dessa necessidade de compensação que a gente sente. Lembram lá da história dos humores que eu falei do Hipócrates? Que o tipo é muito sanguíneo, precisava equilibrar, né, com o outro lado. Quando a gente sente muita vontade de trabalhar com um determinado elemento, com um determinado material na arte-terapia, ou na nossa vida mesmo, é porque a gente está precisando de alguma forma mexer com aquele outro lado, que a gente não tem muita familiaridade, ou que a gente precisa resgatar, às vezes, a gente já teve e precisa resgatar aquilo, né? Então, prestem atenção nisso, quando vocês têm vontade de trabalhar com algum determinado material, ou pessoas que vocês atendam, né? Para quem já é psicólogo, arte-terapeuta, quando as pessoas trazem esses desejos, muitas vezes fala da necessidade delas de trabalhar com aquele determinado material, né? Algum desses elementos que está chamando, que está dizendo eu preciso aparecer na sua vida. Então, vamos falar um pouco sobre os elementos, né? Cada um deles, que a gente já está aqui, o horário vai que vai. Então, o elemento terra. O elemento terra, como eu falei, está ligado à função sensação. Então, quais são as ideias que a gente tem quando pensa em elemento terra? Estado sólido, aterramento ao chão, aquilo que é mais palpável, a corporeidade, o cultivo, né, a terra, o cultivo das sementes, a gestação, a borda, o contorno, né, aquelas pessoas que sentem muito soltas, elas precisam de contorno, de borda, segurança, permanência, as regras, as leis, a realidade. Então, pessoas que têm bastante elemento terra, que são mais ligadas à função sensação, elas têm um senso de realidade muito grande, gostam de rotina normalmente, cumprem bem com responsabilidade. Massa, né? O pessoal da função sensação é pé no chão e mão na massa.
tem mais estrutura, mais raízes, alicerce. E também o elemento terra está ligado a peso, densidade e lentidão. Então, às vezes, isso fica desequilibrado. A pessoa está demais aterrada, né? E a gente sempre precisa o quê? Equilibrar as coisas na nossa vida. O ideal é que ao longo da nossa vida a gente vá aprendendo a caminhar em direção às funções que não são as nossas principais, né? Aí descobrindo as nossas sombras e caminhando devagarinho em direção a elas, e descobrindo o que elas têm. Então, às vezes, é interessante a gente pensar nesses elementos, porque às vezes eles estão de mais ou de menos na vida de uma pessoa. E aí a arte-terapia pode ajudar, através do trabalho com os materiais, aí resgatando, aí equilibrando isso. Então, a gente pode trabalhar através dos mitos, e tem muito mais, né? Eu só fui citando alguns aqui, mas tem, nossa, infinidade de mitos ligados aos elementos. Aqui eu coloquei Deméter, Gaia e Uranian, mas a gente tem uma infinidade deles. E na arte-terapia, então, para trabalhar o elemento terra, ou a função sensação, a gente tem a argila, a modelagem, a escultura, areia, caixa de areia, ou escultura com areia, modelagem com areia, a pintura com terra, ou com tintas mais pastosas, com massas, confecção de jardins, a gente pode fazer mini jardins, confecção de bonecos, né? A Ariclei trabalha bastante com isso, minha amiga. Trabalhos corporais, a Janice aí de Goiás, que está aí também, faz trabalhos corporais maravilhosos, teve a companhia de teatro Piracuca que eu participei, a gente fazia muito trabalho corporal maravilhoso. O mosaico também. O mosaico ele pode ser usado na terra, no ar, dependendo do material que você usa, porque o mosaico ele pode ser feito com papel, com EVA, com, enfim, quase tudo, né? Folhas secas. Então, o mosaico com materiais mais densos pode ser usado também para trabalhar esse elemento terra. Então, a gente pensa, né? Se a gente tem uma pessoa que está ali, que é extremamente lenta, que é muito densa, que tem dificuldade, a gente não vai trabalhar com esses materiais. A gente vai procurar levar para um outro caminho, devagar, claro. A gente não vai botar a pessoa para fazer uma coisa oposta, completamente oposta, que ela não vai gostar. Mas então o ideal é a gente ir observando isso, né? Uma pessoa, às vezes, que precisa de pé no chão, aquela pessoa que é muito, né? Ela vem muito avoada, com dificuldade de atenção e tudo, você ir trabalhando um elemento terra ali vai ajudar a pessoa a ir se aterrando, aí aprendendo a lidar com essas coisas que ela tem dificuldade, né? Então a gente vai procurando técnicas que vão introduzindo esse elemento para essas pessoas. E a gente tem aqui duas imagens que são de lá do lugar onde acontecem as vivências da Unipaz Goiás, e eu vou pedir para a Sônia falar um pouco mais sobre essas imagens que estão aí nesse slide. Hoje nós trouxemos aqui algumas fotos para vocês conhecerem um pouquinho, porque casa bem com a vivência, né, com as falas da Adriana e com as vivências que nós estamos oferecendo na Unipaz, né? Então, o que acontece? Ali na Unipaz, nós temos vários caminhos, porque é uma morada, né? É uma fazenda, onde acontece as nossas vivências dos cursos todos que a Unipaz faz. As vivências bem mais corporais e com a natureza. Então, aqui nesse canto que vocês estão vendo as fotos, é o Círculo dos Cristais. Então, nós adentramos aqui por esse portal, que vocês estão vendo uma janelinha, assim, uma portinha, tem um sino que a gente passa e toca, faz um pedido e entra, né? Tiramos os sapatos antes, porque nós vamos entrar num lugar sagrado, na terra, né? Na relva, pisando. Ali onde vocês estão vendo o sol, o céu azul ali na primeira imagem, o sol nasce bem ali. Então, eu gosto de fazer as vivências nesse espaço logo de manhã, porque ao nascer do sol nós estamos ali, então o sol está aquecendo,
a graminha está úmida ainda da noite, então nós pisamos, e ele é todinho, vocês vão ver que eles têm umas pedrinhas, por isso que chama cristais, e aqui tem embaixo soterrado, vocês estão vendo na segunda imagem que ele é um pouquinho mais alto do que o chão, então ali tem muitos cristais soterrados, e em cima tem pedras grandes, a quais nós conseguimos ficar sempre abraçadas a elas, né? Então, em volta, aqui não ficou a fonte, mas tem uma fonte aqui no meio, nós dançamos em volta dessa fonte de água natural, cantamos, oramos, agradecemos as quatro, ai, esqueci, as quatro direções, né? Então, ali onde nasce o sol é leste, depois se põe o oeste, o norte e o sul. Então, nós nos viramos para essas partes e fazemos um contato direto logo pela manhã. Então, nós tomamos café juntas ali, é um café maravilhoso, e depois nós seguimos para fazer essa vivência, que é uma pequena meditação de centramento, né? Aterrar para o dia de aula, porque aí nós vamos ter o nosso dia de aula, né? Então, eu vou dando aqui para vocês um pouquinho da nossa morada do Beija-Flor, para vocês irem conhecendo e ficando com um pouquinho de vontade. Eu Né? já estou com E é um bastante, momento inclusive. ali onde a gente entra em contato com a natureza muito. Para quem se entrega, nossa, é uma energia muito forte que desce, né? Uma limpeza e uma energia que sobe nutrindo, como se nós fôssemos uma árvore, colocando nossos pezinhos bem na terra mesmo. Obrigada. Então, vamos para o próximo elemento ar, né? O elemento ar, ele está ligado à função pensamento. Então, como eu já falei, aquele que está mais ligado à racionalidade, né? Mas também ao mundo das ideias, à imaginação. A gente pensa no ar, a gente pensa em leveza, em fluidez, em devaneio, em voo, também nos pensamentos, no raciocínio, na transparência, né? O ar, ele permeia todas as coisas, então ele liga todas as coisas, por isso está ligado à racionalidade, porque ele faz a ligação entre todas as coisas, né? O sopro vital, o sopro da vida, que é também um mito, né? O verbo, o falar, o vento que leva e o vento também que traz, os bons ventos da minha amiga Sônia, né? Quem conhece a Sônia sabe que ela já chega com bons ventos sempre. Ela é trazida e levada pelos ventos. O vento, o ar também relaciona e modifica o universo, né? Então ele liga todas as coisas, ele também modifica com seus ventos. Também coisas mais fora da ordem, né? Porque o vento é aquele que vem, que emaranha o cabelo da gente, que sai. Quem mora aqui em Curitiba sabe que esses dias ultimamente saiu tudo voando por aqui. Tivemos um ciclone aqui. Então o vento nem sempre ele é pacífico, né? Às vezes ele vem levando tudo, desordenando. Então ele é o contrário ali, né? Daquela terra que a gente viu agora. E também o mundo sutil, né? O mundo da espiritualidade, que também está nessa parte do ar, nessa parte diferente, né? Fora da matéria. Então, a gente tem a terra, a função sensação embaixo, e a gente tem, ao lado, a gente tem a possibilidade do elemento ar, que é a leveza, a fluidez, a transparência, mitos associados ao elemento ar. O Saci, né, que é um mito nosso aqui brasileiro, que chega num redemoinho de vento, o Ícaro, Pégasus, o cavalo alado, o Iansã, a Senhora dos Ventos, as fadas, os silfos, os elfos, as arpias, as sílfides, tem mais uma infinidade de mitos que a gente pode trabalhar. E na arte terapia, como que a gente pode trabalhar esse elemento ar? Com bolhas de sabão, que é uma atividade que todo mundo gosta, de qualquer idade, né? Uma delícia. Aliás, para quem está aí na quarentena, fica a dica de brincar de bolha de sabão um pouco, que é uma coisa super gostosa, super leve, para a gente sair dessa densidade toda que a gente está.
o filtro dos sonhos, a confecção de filtro dos sonhos. Aliás, todos os trabalhos com fios, né? O bordado, os patchworks lá da Débora Binato, catavento, pipa, aquelas painas, sabe? Aquelas que saem das árvores. Em São José dos Campos tem muitas paineiras, aqui em Curitiba tem algumas também. Aquele parece um algodãozinho que sai voando no vento. Aquilo ali é uma beleza da gente trabalhar com colagem ou com composições diversas, ou algodão mesmo. Dente de leão, gente. Quem que não gostava de pegar uma plantinha de dente de leão e assoprar, né? E ver aquela leveza. Tudo isso a gente pode trabalhar dentro do contexto da arte-terapia. As folhas secas, a gente pode fazer composições, mandalas, colagens com folhas secas, com florzinhas, com coisas que vêm com o vento, que o vento nos presenteia. Catavento, pipa, balão, a nossa própria voz. Eu gosto de trabalhar com grupos das mandalas musicais, algumas pessoas que estão aqui já fizeram comigo. A criação de seres imaginários, lembrando também que o vento também, o elemento ar também traz essa questão da imaginação, do mundo das ideias. Então, criar seres imaginários, né, com desenho ou com colagem, pegar vários elementos de revista e criar seres diferentes, imaginários, tudo isso vai estimular essa função pensamento, esse elemento ar, essa leveza, atirar com arco e flecha, trabalhar com penas, né? Então, tudo isso que leva ao elemento ar vai trazer essa ideia da leveza. Então, às vezes, aquela pessoa que é muito cheia de rotina, que está muito presa na rotina, né? Hoje em dia, a gente atende várias pessoas assim, que estão muito enredadas ali naquela coisa do trabalho, do dia a dia, do peso da rotina. Então, você trabalhar esse tipo de atividade, trabalhar com elemento ar, vai ajudar a pessoa a se sentir mais leve, a respirar, a gente trabalhar a própria respiração, né? Respira. Parece muito simples isso, mas tem gente que nem lembra que respira, né? Quando chega, vamos respirar. Manda uns vídeos, uns áudios, às vezes, para a pessoa lembrar de respirar durante o dia. Claro que a gente respira o tempo inteiro, mas respirar conscientemente, né? Sentir o ar preenchendo os pulmões e soltar, né? Como a Sônia nos propôs no início da nossa live. Então, trabalhar com o elemento ar nos ajuda a resgatar essa leveza, essa imaginação. Às vezes a gente está travado ali, né, sentado na frente do computador, fazendo um trabalho ou fazendo algum outro tipo de trabalho que a coisa não sai, não vai no mosaico. Quem faz mosaico sabe. Às vezes você fica ali, o negócio não vai de jeito nenhum. Você sai, vai tomar um ar, vai respirar, canta uma música. Quando você volta, o negócio parece que por mágica funciona, né, o trabalho. Então, é trazer a leveza do elemento ar. Isso a gente pode fazer na arte-terapia. E a gente tem também mais umas fotos aqui que eu vou pedir para a Sônia falar como é que são feitas as vivências do elemento ar lá na fazenda. Então, aí vocês estão vendo do lado direito da tela, né, bambus, né, árvores. Então, que lógico, nós estamos numa fazenda, o que mais tem é árvores. Mas temos um santuário diferente, e algumas outras fazendas também tem, mas nós temos um que é só de bambus. E o bambus, né, pertence à Yansan e a algumas outras entidades que a gente conhece, e ele é flexível. E lá também venta. Então, nós passeamos no meio desse bambuzal, tem lugares para a gente conseguir sentar, meditar. Então, fazemos vivências dentro do bambuzal. Gente, é mágico entrar nesse bambuzal, porque ele é muito grande. Parece que o mundo fica lá fora e você entra num lugar mágico, né? Parece não, é assim mesmo, né, Eugênia? A Eugênia está concordando, e quem está lá de Goiânia que fez comigo sabe disso. Quando você entra, tem um portal, nós fazemos todo um ritual, um processo para cada vivência. Então, quando você entra, o mundo fica lá fora. E ali você ouve os pássaros, o vento, né? Tem dia que tem que cair aquela garoa gostosa, aí mistura terra, ar, água, tudo junto, né? Aquele som delicioso. E é um momento de profunda reflexão. Então, ao adentrar em lugares mágicos, como diz os contos de fadas, nós entramos nas florestas mágicas. Eles não estão só lá fora, eles estão dentro de nós.
Porque eu posso entrar dentro de um bambuzal desse, dentro de uma floresta mágica, e não acontecer nada. Porque a magia está dentro de mim. Eu tenho que me despir para entrar num lugar sagrado, né? Para adentrar de alma, para adentrar com o corpo limpo. Por isso que os gregos tomavam banhos e tiravam suas vestes, colocavam vestes brancas para entrar nos lugares sagrados, né? E deixava tudo lá fora. E aqui nós não tomamos banho para entrar no bambuzal, infelizmente, né? Tomamos banho de manhã, mas a hora que tem ali uma passagem, que temos um ritual de acolhimento, para entrar, de pedir licença, e depois um ritual também para sair desse local, porque nós entramos de uma forma e saímos de outra. É muito bonito, né? Então, vocês estão convidadas também para vir passar essa vivência lá conosco. E eu aproveitando a oportunidade de ficar compartilhando com vocês esses cantinhos mágicos que são nossos, né? E ali honrar também o vento, porque, gente, o vento passando pelo bambuzal, ele tem um outro som, ele tem um outro, né, uma outra força, uma outra potência, um outro instante, né? Vamos lá, Adriana, que o nosso tempo está indo. Ai, gente, esse negócio do tempo, né? Cronos que nos devora. Vamos lá. O elemento água, né? O elemento água, ele está ligado à função sentimento. Então, como eu já falei, além das emoções, dos sentimentos, como a gente chama, a gente tem também aquela função de julgamento do que é bom, do que é ruim, do que eu acho bom, do que eu acho ruim, do que eu acho adequado, do que eu acho inadequado. As questões mais ligadas ao feminino, ao cuidado, ao acolhimento. Pensem naquela água quentinha, aquela água que acolhe, né? Ou quem está aí no calor, eu só consigo pensar na água quentinha, gente. Desculpa, eu estou em Curitiba, tá um frio danado aqui. Mas quem está aí no calor, pensa naquela água fresquinha, gostosa, né? Quem está no norte, lá naquela água de Guarapé. Enfim, então a água é aquilo que nos envolve, né? A água que vem do útero, a fluidez, a liquidez, a transparência, o frescor, a tranquilidade e também a intensidade, né? Se a gente for pensar nas cachoeiras, nas águas do mar ali, o movimento. A água também, ela simboliza muito o nosso inconsciente, né? Então, tudo aquilo que está ali escondido, se a gente pensa no oceano, né, no mar, a gente olha e vê aquela água. Se a gente conseguisse enxergar tudo que tem lá embaixo, existe um mundo infinito ali, né? Um mundo maravilhoso. Então, assim como o nosso inconsciente, a gente só consegue enxergar a superfície ali, né? Aquilo que está por cima, uma conchinha aqui, um peixinho ali. Agora, tudo que está ali embaixo, a gente não consegue ver. Então, a água também representa muito a fluidez do nosso inconsciente, né? De tudo que vai ali dentro da gente. E aí também tem uma infinidade de mitos associados que a gente pode trabalhar. Poseidon, o nascimento de Afrodite, Oxum, Iemanjá, Iara, sereias, monstros marinhos, a mãe d'água, o boto, as ninfas, Euá, Nanã, enfim. Tem muito mais do que esses. Esses aqui são só uma casquinha de todos os mitos que tem. E aí na arte-terapia é bem interessante a gente trabalhar o elemento água, porque o elemento água, as tintas, a fluidez, elas têm a capacidade de resgatar os estados mais saudáveis da psique, né? Tanto que a Anísia da Silveira trabalhava bastante com pintura nos ateliês dela, porque as tintas, esse mexer com as tintas, criar tintas, misturar tintas diferentes, criar tintas novas, cores novas, eu gosto muito de propor isso, né, no ateliê. Isso daí ajuda a gente a resgatar os aspectos mais saudáveis da nossa psique e a entrar em contato com as emoções, com os sentimentos. As pessoas cada vez mais têm dificuldade de entrar em contato com as suas emoções e com seus sentimentos. E trabalhar essas atividades com o elemento água, os mitos com o elemento água, vão ajudar a gente a fazer esse resgate, a trazer isso à tona um pouco, né? A trabalhar essa função, sentimento, a trabalhar essas emoções, a trabalhar o nosso inconsciente, deixar que ele flua de uma forma melhor. Então, a gente pode trabalhar com aquarela, com papéis molhados e brincar com tintas, cores no leite, que é uma técnica que eu gosto de fazer também.
as tintas mais líquidas, mais fluídas, né? Então, e várias outras coisas que vocês podem inventar também, como eu já falei. E a gente tem também as imagens aqui, né, de lá, que a Sônia vai falar também sobre um pouco das vivências que são feitas. Dependendo do lugar que você tem, né, um ateliê, uma sala pequena, uma fazenda maravilhosa, você faz um tipo de vivência. Então, fale para a gente, Sônia, dessas vivências lá, dessas imagens lindas aí. São lindas, né? Então, mas se você não tem também esses lugares com água, eu gosto, às vezes, de trabalhar com a vivência, assim, eu arrumo uma bacia que caiba os pezinhos dentro, né? E vocês também, quando estão muito cansados, as nossas avós faziam isso, colocavam os nossos pés dentro de uma bacia com água, um pouquinho de sal ou alguma coisa que dava um cheirinho, né? Um eucalipto, alguma coisa, Eucalipto. uma lavanda, e dá um relaxamento. O que é o relaxamento? Não é só um relaxamento físico, é um relaxamento mental, psíquico. E nesse relaxamento você consegue fazer uma conexão maravilhosa. Então, por que a água, né? Nós nascemos dentro da água, né? Temos dentro do útero. E é muito interessante, porque as pessoas falam assim: eu preciso tomar banho de mar. Mas você toma banho de chuveiro todo dia, amor. Isso é água também. Valoriza esse chuveiro, é água, né? Faz de conta que você está debaixo de uma cachoeira. Usa a imaginação. Eu quero sentir meus pés dentro de água. Usa uma bacia. Por que eu estou falando isso? Porque tem lugares que é difícil ter o que nós temos aqui, né? Poder entrar dentro da água. Aqui nós temos água nascente, né? Dentro da fazenda. E essa água nascente, essa primeira foto, é onde eu coloco todo mundo de vez em quando lá dentro, né? Aquele calor imenso, nós também vamos parar com nossos pezinhos ali, cantando, né? Músicas para as mães d'águas, né? Louvando a água. Mas não é só ali que existe água, a água nos rodeia, você precisa beber água, né? Nós precisamos beber água, 2 litros de água por dia, é essencial. Nós somos muito mais água do que outra coisa. Então, a água é vida que nos alimenta. E, por isso, a água nos leva mais para o inconsciente, ela nos carrega com mais facilidade, né? É um elemento que está ali com muito mais facilidade. Então, a tinta aguada, as pessoas gostam muito de pintar. Eu quero um jogo de pincéis. Não, amor, nós não vamos pintar com pincéis, nós vamos pintar com a mão. Não quero sujar a mão, não. Vamos pôr a mão na tinta, deixar a tinta correr entre os dedos, né? Correr para tudo quanto é lado. Uma das vivências que eu estou sempre propondo, quem sabe eu consigo, é a gente tomar banho de tinta aqui na fazenda, porque lá tem bastante água para a gente tomar banho. Rolar na tinta, ser a própria cor em tinta, né? Que depois a gente toma banho e sai, essa tinta guache sai fácil, ou com tinta de alimento também. E ver que sem água nós não vivemos. A água traz vida e leva vida. Se você não bebe água, você fica o quê? Sequinho, vai morrendo. Todo alimento, né? Toda fruta, tudo que não tem água, seca, morre. Então, a água ela sempre vai trazer vida. E é interessante, porque nós produzimos muita água, né? A gente bebe e ela sai. Lembra disso, né? A bebe, a gente produz, ela alimenta todo o nosso corpo e o nosso sangue é feito de água, corre pelo corpo todo. Então, eu preciso de água. E quando eu estou triste ou quando eu estou muito alegre, eu choro. E é interessante porque a lágrima ela é salgadinha. Já tomaram lágrimas? Ela é salgadinha. E tem lá nos Piratas do Caribe que a lágrima da sereia, né? Aí tem toda a história. A lágrima é algo que vem do fundo da alma, ela traz uma informação. E ela é água. E não é doce, ela é salgada. Então, tudo isso nós vamos pensando como que é o nosso corpo, como é que nós agimos na vida, como é que nós nos relacionamos com esses elementos.
Veja, até agora não teve nenhum elemento que nós estivéssemos fora dele. Porque se ficar sem respirar, morre. Se ficar sem beber água, morre. Se não tiver a terra para ficar em cima, a gente vai sair por aí assim e vai morrer. Então, eu preciso da terra. Estou falando terra, terra mesmo, né? Então, nós precisamos de todos os elementos. Né? Agora vem um elemento bem caliente agora. Caliente. Então, e a água também, eu esqueci de falar, a água, ela é o único elemento que tem os 4 estados da matéria, né? Ela pode ficar líquida, sólida, gasosa, né? Então, ela é o elemento que pode mudar, né? Que flui. Ela flui. Então, vamos para agora o elemento... Opa! Ah, o elemento fogo, eu pulei. O elemento fogo. Então, o elemento fogo tá ligado à função intuição, né? Então, aquilo que eu intuo, que eu não, os meus olhos não veem, meus ouvidos não ouvem, mas eu sei, de alguma forma. Tá ligada também à própria luz, né? O fogo, os astros, o sol, as estrelas são feitos de fogo. As explosões, a transformação, o fogo ele transforma, né? Aquele pão que a gente põe uma massa ali no forno e ele vira um pão. A cerâmica que a gente põe ali a argila e ela vira uma cerâmica. Tá ligado à ação. Também à agressividade, a impulso, a ousadia, né? Aquele que vai destruir as florestas, mas também vai renovar o solo. Para quem já leu O Jardineiro que Tinha Fé, da Clarissa Pinkola Estés, ela conta uma história, né, das queimadas que foram feitas, e aí destruiu tudo, mas depois a terra cresceu linda, né? Ela brotou e tudo. Então o fogo ele traz, ele destrói, mas ele também renova. E está ligado a essas questões de agressividade, de impulso, de ousadia, que muitas vezes a gente tem essas palavras com um aspecto, a gente olha para elas de um jeito negativo, mas elas são necessárias na nossa vida também, né? Pense numa pessoa que está deprimida, ela precisa de um pouquinho de agressividade. Agressividade no sentido de levantar, de agir, de fazer alguma coisa, né? De se movimentar, de ter impulso, de ter ousadia. Então, claro que a gente não vai trabalhar o elemento fogo com uma pessoa que chega que é super agressiva, né, que é super elétrica, você não vai trabalhar o elemento fogo com ela, que você vai piorar a situação, né? Aquela pessoa que chega nessa situação super agressiva, super agitada, você vai trabalhar a terra, né, que é para aterrar, para botar ela no chão, para deixar ela mais lenta, mais calma, mais densa. Lembram do elemento terra? É uma pessoa que chega com agressividade, que chega com muita agitação, né? Essas crianças que chegam para a gente com um diagnóstico de hiperatividade, que a maioria não é hiperativa, só tem muita ansiedade, a gente vai trabalhar com elas uma areia, né? Uma argila, uma terra, vai botá-las no elemento terra. Agora, já aquela pessoa que chega ao contrário, mais apática, com mais dificuldade, muito lenta, né? Não consegue agir, fala muito baixinho, é muito sutilzinha. Ela precisa de um pouco mais de impulso, ela precisa de mais ousadia, precisa de agressividade. Aí a gente pode trabalhar com ela o elemento fogo. Então, a gente pode trabalhar com os mitos ligados ao fogo e a gente pode trabalhar também com diversos materiais. A gente tem ali o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, Héstia, Fênix, o Curupira, Mula Sem Cabeça, o Fogo Fato, Agni, as salamandras, os dragões, Hefesto, enfim, também temos uma infinidade de mitos aí ligados que vocês podem pesquisar. E na arte-terapia a gente pode construir luminárias, porque tem gente que fala, mas eu não posso trabalhar com fogo porque eu trabalho com criança, porque eu trabalho num lugar fechado, porque eu trabalho sei lá o quê. A gente não precisa necessariamente trazer o fogo, uma vela, embora seja bom. Mas a gente tem outras possibilidades de trabalhar, né? Então a gente pode construir luminárias, usar aquelas velinhas elétricas. A gente pode trabalhar com giz aquecido. A gente pode fazer velas também. Eu falei que eu gosto de inventar técnicas, né? Já teve uma pessoa que eu atendi uma vez que
ela dizia que a chama dela era muito tênue, e ela não conseguia acender o fogo da chama dela por conta de umas histórias que a gente trabalhou. E aí levei parafina, levei barbante, levei tudo, e a gente construiu velas lá para que ela fizesse as velas do jeito que ela queria, né? Então, a gente pode usar, queimar a chama o giz na chama da vela, só aproxima assim e pinta no papel, ou pingar gotinhas de cera de vela numa tigelinha com água, que daí ela vai formando ali alguma coisa. Pode trabalhar com o raku, que é uma cerâmica, que aí já tem que ser num espaço lá como que a Sônia tem, né? Ou mesmo um pirógrafo, fazer mandalas ou outras coisas na madeira. Então, esses trabalhos com elemento fogo, eles vão ajudar a trabalhar todas essas características aí que são ligadas ao elemento fogo. E aí tem um artista chamado Yves Klein, né, um artista francês, que ele dizia que de todos os fenômenos, o fogo é o único suscetível de conciliar os dois valores tão opostos, o bem e o mal. O fogo tanto brilha no paraíso como arde nas chamas do inferno. Sendo contraditório, ele é por isso mesmo um dos princípios universais. Esse artista tem uma das imagens que eu trouxe ali, além das imagens que a Sônia vai falar, de lá das vivências, tem uma imagem ali em cima que é uma das obras desse artista, do Yves Klein, que ele trabalhava em alguns momentos com chamas gigantescas, né? Ele fazia performances e tudo. Então, ele trabalhava queimando, né, os suportes lá e produzindo imagens com o fogo. Ele queria retratar o fogo. Então, fale para nós um pouco, Sônia, das imagens aqui dos caminhos do fogo. Tá sem microfone, querida. Tá com o microfone desligado. Ótimo, obrigada. Então, para trabalhar o elemento fogo, nós temos vocês estão vendo uma cruz aqui no meio, né? E onde nós temos uma fogueira aqui, e fazemos aqui todo um ritual. Esse aqui é um caminho que vai chegar nessa fogueira aqui em cima. Temos todo um ritual, um processo. Tudo que vocês estão olhando, vocês estão vendo que tem caminhos. O caminho é o processo, né? Nós fazemos na sala de aula, e o caminho, como eu chego lá, né? Lógico que aqui são vivências, não é uma questão toda psicológica que nós temos que acompanhar, são as questões de vivência em sala de aula, mas entender que para chegar num lugar eu tenho que trilhar um caminho. E o processo de arte-terapia é o caminho. Né? Ela não vai resolver as coisas, ela não vai transformar as coisas se você não fizer o processo, o caminho. O caminho do quê? De individuação que o Jung fala, o caminho de autoconhecimento. Então, algumas pessoas chegam e falam assim, eu quero alcançar logo a minha espiritualidade. Eu fico olhando e falo, não tem como, né? Não consigo fazer isso, mas eu consigo te orientar no caminho. Então, o caminho é importante, né? E o fogo é importante. Então, nós fazemos fogo que hora? À noite. O fogo ele é sagrado, ele fica aceso nas igrejas, nos templos, né? Nós temos a tocha olímpica, que fica acesa a vida toda também. Então, o fogo ele é considerado sagrado, por isso Prometeu roubou dos deuses e trouxe para nós, deu para os homens. Né? Prometeu foi lá, roubou o fogo sagrado e deu para nós, e foi castigado por isso. Aí nós temos que adentrar ao mito. Mas nós temos fogo dentro de casa, gente. Será que aqui, dessa telinha, ninguém tem um fogão em casa? Temos, né? Hoje a gente aperta um botãozinho, faz prrr, e acendeu o fogo. A gente nem bate mais a pedrinha, né? A gente acendeu o fogo, faz comida e vai embora. E não percebe que o fogão é onde é a sua fogueira. O fogão é aquele lugar que o Jung não quis fogão e coloca a lenha para queimar, e ele não quer um fogão moderno, porque ele quer fazer o quê? Um fogo sagrado para fazer o quê? O seu alimento sagrado. E nós vamos lá, né, com a nossa pressa diária, nós vamos lá, liga o fogão, põe o negócio, põe comida, faz, come, vai embora trabalhar. Pronto.
não viu nem o que comeu, nem o fogo sagrado, nem nada. Então, fala assim, eu preciso de um lugar desse para fazer uma fogueira. Não, você já tem uma fogueira de 4 bocas em casa. Respeite esta fogueira, né? Veja o que você faz ali. E Héstia é a deusa que cuida do fogo sagrado da família, ela cuida do fogão. Prometeu roubou e Héstia conserva o fogo, não direcionado para deuses, mas o fogão da cozinha. É ela que mantinha o fogo aceso, porque o nosso fogo apaga no fogão de hoje. Mas antigamente, com a lenha, você tinha que manter aquele fogo aceso por muitos dias, para não perder o fogo. Veja, você não pode perder o fogo. E ao não perder o fogo, tínhamos que rezar para Héstia. Isso é entre os gregos. E Héstia mantinha o nosso fogão sagrado para fazer o quê? O nosso alimento, a transformação, né? A alquimia desse alimento. Ele vai ser transformado de um alimento cru em um alimento cozido. Você vai transformar, dando sabor, colocando na mesa e alimentando o corpo em volta de uma mesa sagrada com a sua família. Veja, tudo é sagrado. Aí nós voltamos no sagrado do professor Zacarias. Quem perdeu, procura a live lá do professor Zacarias. Imperdível. Porque tudo é sagrado. E nós não vivemos o sagrado. Queremos encontrar o sagrado fora. O sagrado está dentro, e ainda dentro do meu coração, né? Então, olhar para o meu fogão. Tem gente que fala assim, eu detesto limpar fogão. Eu concordo, não é lá uma coisa muito boa, não. Mas quando... Você está rindo, Maricel? Quando você olha para o seu fogão e fala, aqui está a chama sagrada, eu vou cuidar deste fogão, e respeita o fogão, você sabe que até fica legal limpar o fogão? Porque ele se transformou, ele passou a ser agora não mais o fogão, mas o detentor da chama sagrada que vai transformar o seu alimento, que vai transformar a sua vida, um alimento frio em um alimento quente, né? Então, bom, teríamos muito tempo para falar do fogão, viram que eu gosto do fogo também, né? Continua. Ai, meu Deus. Já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Então, eu deixei aqui uma imagem da morada do Beija-Flor também, né? Que faz menção a esse respeito que a gente deve ter, né? Com os elementos, com a natureza, como a Sônia falou, né? Tudo é sagrado. O sagrado é importante para nós, né? Está na nossa natureza e nós precisamos entrar em contato com esses elementos todos, seja pelos materiais, pelas vivências, mas principalmente pelo nosso dia a dia, pela nossa vida, pela atenção que a gente presta nesses elementos todos, em tudo isso que a gente tem, nessas dádivas todas que a gente tem, né? Da água, do ar, do fogo, da terra, que a gente consiga cuidar, né, desses elementos e cultivar esses elementos todos na nossa vida, independente de qual é a nossa função principal. É importante que a gente se veja rodeado desses elementos, que a gente sinta a presença deles na nossa vida, a influência deles na nossa vida e o que a gente precisa deles. E principalmente que a gente respeite a existência deles na natureza, nos lugares por onde a gente passa, né? Essa é mais uma imagem lá da morada do Beija-Flor, que é esse lugar encantado lá da Unipaz Goiás, que eu já estou louca para conhecer. Aliás, eu agradeço imensamente a generosidade, o convite da Leda e da Hélida, da Unipaz. Agradeço a professora Sônia por ter me possibilitado falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e que daria para a gente falar vários dias seguidos sobre isso, né? A gente deu só uma pinceladinha aqui, ali não dá para explicar muito, entrar nos mitos. Se a gente for fazer isso, a gente faz um mestrado inteiro só sobre isso. E o que é importante também, nós descobrimos qual é o elemento que nós nos identificamos mais com ele, né? Para descobrir o oposto. Porque identificando o que me rege, eu vou ter que trabalhar o oposto,
né? Então, se eu sou fogo, eu tenho que trabalhar a terra, o ar, sei lá, a gente vai trabalhando todos os elementos que não estão predominando e identificá-los no dia a dia, porque todos eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Não tem, se vocês olharem, nós não vamos ficar nem um minuto sem eles. Eu posso não andar descalço, mas nós estamos andando no planeta Terra, né? Eu posso não ter a oportunidade de pôr o meu pé na terra mesmo, mas todo mundo tem uma plantinha dentro de casa. Vocês têm a terra Nosso dentro de alimento casa. vem da terra também, né? Nossa, e o alimento vem da terra, nós comemos terra, né? Porque ele vem junto, ele foi plantado, ele brotou, ele saiu dali. Então, não é só o ar, não é só a água, não é só o fogo, a terra está muito presente na nossa vida. E lembrando, né, que o nosso corpo é pó e vai virar pó, então nós somos terra. Tem gente que gosta de pensar que é poeira de estrela. Mas, segundo a nossa mitologia, Papai do Céu modelou a gente na argila, no barro, tá? E deu um assombrinho. Então, nós somos terra. Pode ter poeirinha de estrela, pode, mas nós somos terra e honrar a nossa carne, né? Honrar o nosso corpo, honrar o nosso ser, né? Nossa forma de ser no mundo. Então, o arte-terapeuta e o terapeuta, o psicólogo, quem trabalha nessa área, tem que entender que os elementos da natureza fazem parte de um processo terapêutico. Mas, antes de tudo, ele está dentro de cada um. Está na nossa pele, né? Está em nós. Abre a tela toda, Adriana, que eu Vou tenho abrir aqui para poder ver todo mundo aqui. todo mundo, e aí a Roseni fica tão feliz quando vê tudo, todo mundo, ela vai pedir para nós um sorriso, né? Uma selfie, né? Ela quer, então fecha aqui, abre, recolhe o compartilhamento. Aqui, gente, pronto. vai abrindo as câmeras, porque nós queremos todo mundo sorrindo. Abrem as câmeras, abre as câmeras e abre o sorriso, porque a Ozeni vai fazer foto nós temos 3 telas, então fiquem aí com o sorriso que a Ozeni vai tirando, né? Nós não sabemos onde ela está, então vamos lá, sorria. Ai, que bom ter todos vocês gente, aqui. Agora linda, eu posso olhar para vocês. Todos. Olha, vai mudando de tela que a gente vai eu estou aqui passeando nas telas aqui para poder ver todo mundo. Para ver todo mundo, olha só, agora o povo lindo aparecendo. A terceira tela, quase todas as câmeras fechadas. Que às vezes as pessoas estão. Olha minha mãe, oi mãe. Abre as telas para fazer foto, né? Olha aqui, na minha última tela tem Andréia, Gisele, Gislaine, Márcia de Capinzal, Nancy, mudou tudo, Marisa Franco, Cláudia, Maria Cândida, Marta, Júnia, oi Júnia. Júnia, minha cunhada. Ana a Ruth Beatriz, é minha mãe. Solange. Ana Beatriz é minha filha que está ali fazendo me ajudando com a parte técnica aqui. Tá vendo? Valéria, eu quero ver um sorriso hoje, Valéria. Abre sorriso, Valéria. Né? A mamãe ali, Roxane, Melícia. Né? Quem está com a janelinha fechada, eu não vou falar. Gislaine está. Não vou falar. Quem está com a janelinha aberta, eu falo. Vandinha de Belém, Lúcia, Carlos Belém, já morei em Belém também, adoro Belém. Belém, né? Nízia, Helena, Ariquele, Curitiba, Cláudia, ai meu Deus, Cláudia, Porto Alegre, deve ser Porto Alegre. Né? Rita Cássia de Fátima, Roseli. A Cláudia daqui de Curitiba, não é? Cláudia? A Cláudia daqui de Curitiba. É de Curitiba, misturei. A Luana é Goiânia. Maria Carolina, Silvia Ramos,
O povo abre a janela, minhas coisinhas mudam todas rapidinhas. Elas ficam mudando, né? A gente não Vão consegue mudando. achar. Tem o pessoal de Santa Maria, União da Santa Vitória. Maria. O Jonas, apareceu Jonas, Jonas ali, né? Jonas que fez, Luzia apareceu. Então, gente, aqui nós temos gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná em peso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Jefferson ainda está aí, Espírito Santo, tinha mais alguém do Espírito Santo, Natal, Belém, esqueci alguém, Minas Gerais, tinha de né? Aracaju Goiânia. também, né? Então, isso que é o gostosinho. Ó, Ju! A Ju está ali, né? Então, essa alegria de ver vocês, convidar vocês para a próxima live, adivinha com quem? Está aqui, hein? Está aqui, ele está aqui, ele é nosso fã desde a primeira live, né? É nosso povo. É nosso fã, essa é de carteirinha, Gilmar Ribas. Gilmar, daqui de Gilmar Curitiba. de Curitiba, maravilhoso. Ele vai falar sobre o Parkinson e a arte-terapia, né? Ele fez um trabalho, e ainda está fazendo, né, esse trabalho, com a Ariclé. Cadê a Ariclé? Fugiu? Né? Começaram juntos com a professora Ariclé, lá em Curitiba, um atendimento de arte-terapia com portadores de Parkinson. Então, é uma experiência dele muito linda, né? E que eu acho que vocês merecem ouvir e compartilhar isso, porque a experiência Tem dele... um Gilmar Ribas na minha live aqui. Tá aí. Quem falou, meu Deus? Agora Foi a falou, mas não sei Janaína quem falou. Schlein. Foi a Janaína que falou. Então, é que o meu esposo também é Ribas, por isso que eu falei, eu disse para ele, é um sobrenome difícil de encontrar, e eu disse para ele agora, tem um Ribas, encontrei um Ribas na live. Tem mais um Ribas. E olha, esse aqui é muito querido, hein? Cuidado, esse aqui é prazer. uma pessoa muito especial. Então, vocês estão convidados já para a semana que vem, para a sexta live, eu já estou sexta live, né? Para a sexta, acompanhar essa live maravilhosa e compartilhar, gente. Olha, vocês entrem lá, procura o YouTube da Unipaz, tem todas as lives estão saindo gravadas para quem perdeu as anteriores, e essas aqui vão saindo conforme o William vai dando conta, né? Ele conseguiu colocar várias, então, conforme ele já vai dando William, conta, também. Né? E agradecer. Né? Foi assim, para mim foi muito gratificante te receber, Adriana, né? Estarmos juntas, mais uma vez juntinhas, continuando esse caminho. Então, minha gratidão de irmã para irmã, né? E vamos tecendo junto os nossos filtros do sonho, já que você é uma tecedeira de filtros do sonho, né? E espalhando nossos sonhos por aí, entre todos os arte-terapeutas. E a vocês, ali, vamos jogar beijo, lembra que a gente joga beijo? Então, é todo mundo jogando beijo e a Alzeni correndo na foto. Vamos lá, Alzeni, correndo na foto. Vamos jogar beijo. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês. Eu vou mudar de tela para ver quem está aqui. Beijo. Continua jogando beijo. Quem está aqui, nessa outra tela, beijos para vocês. Que delícia, gente. Vocês agora gostam, da hora do beijo, gostam de abrir tela, né? E gratidão, 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 e vamos crescendo juntos com todo esse amor e carinho, certo? Então, até sexta. Até sexta, obrigada.